No vídeo 8 da série O que realmente Jesus refez na sua humanidade e na redenção, o assunto é sobre o pecado. E Jesus começa, né, num trecho do livro do céu, nos falar de uma confissão da Luísa para nos dar o exemplo de o que é o pecado e o que ele causa, né? Não somente na alma, mas o que ele causa no coração de Jesus. E nós temos o desejo, né, de saber qual é a dor dos nossos pecados, né? Assim como a Luísa, ela tinha essa dor e ela pediu para Jesus que ela queria se confessar com ele e receber a graça, né, de que todo mal que a gente faz ao coração de Jesus, a ele, né, fosse perdoado. Porque durante muito tempo, né, antes de conhecer a divina vontade, nunca havia parado para refletir sobre isso, sobre o pecado, o mal que ele causa a Jesus, né, e não o mal que ele causa a nós mesmos, né? Nós aprendemos que nós temos que confessar para purificar a nossa alma, né? E muitos, até por medo de ir para o inferno, vão se confessar, né? Mas eu não acredito que a maioria pense no sofrimento de Jesus, né? O sofrimento que o pecado causa ao coração dele. Se todos tivessem a dimensão, né, do que causa ao coração de Jesus e tivessem a consciência, né, do que isso representa, elas preferissem morrer do que, né, fazer com que o coração de Jesus sofresse por causa dos nossos pecados. Eu acredito assim que a maioria nem sabe como se confessar, né? Não sabe que tem que recitar o eu pecador. Eu mesma não faço isso porque não aprendi, né? Não fui criada na religião católica, mas muitos que são desde o berço, né, criados dentro da igreja, não aprenderam ou aprenderam, mas não fazem isso, né? E dizer isso com consciência, né? Com a verdadeira consciência do que isso representa, né? Somente na divina vontade, para poder fazer uma confissão perfeita dessa, como a Luísa estava fazendo aqui diante do próprio Jesus. Porque a Luísa, quando ela recitou o eu pecador, ela entrou dentro de si mesma e viu todas as misérias e maldades dela. Ela só teve forças para continuar, porque Jesus disse a ela que ele era não só juiz, mas ele era também pai. E foi isso que fez com que ela conseguisse, né, continuar fazendo a sua análise, né, de consciência, exame de consciência para poder continuar a confissão. E que o pecado, acho que mais ofende a Jesus, mais machuca o coração dele, mais fere, é o pecado da soberba. Porque foi exatamente o pecado em que, né, Lúcifer fez contra Deus, né, e Adão e Eva também, né, se quiseram ser Deus, quiseram ficar no lugar de Deus. Isso ofende demais, a ponto de fazer um rasgo no coração de Jesus. E faz o coração de Jesus bater tão forte que parecia, né, Luísa viu que parecia que ia despedaçar o coração dele no peito. E quantos, né? Quantos têm este pecado e às vezes até têm consciência, se confessam, mas não têm noção, né, do que causa no coração de Jesus este pecado. E por que ele sofre tanto?
porque ele realmente assumiu a dor e a culpa dos nossos pecados. E o que as pessoas não têm noção é que a hora que nós confessamos os nossos pecados, eles vão para Jesus. E assim nós podemos ser perdoados, porque o pecado fica para ele, ele assumiu tudo. E nesse coração que sofre, ele arde, né? Ele arde com o fogo do amor. E é esse fogo do amor que ele tem pelas almas que faz com que os pecados ali sejam consumidos neste fogo. O pecado nada mais é que um muro de divisão, né, entre a alma e Deus. E para que nós não faltemos com a caridade, né, e não venhamos a cometer um pecado, é preciso ter o conhecimento. E o livro da Valtorta foi citado justamente para que nós possamos prestar atenção, né, na forma como que nós respondemos às coisas que nos acontecem e agir, né, sempre na correção com amor, né, como Jesus fez naquele trecho que foi lido, né, corrigindo os apóstolos das coisas que eles estavam falando a respeito das mulheres, né, colocando as mulheres muito abaixo deles, né, como impuras e os comentários que eles estavam fazendo, e Jesus sempre corrigindo com caridade, né, e Nossa Senhora também, que estava à frente com as mulheres, também corrigiu Ana quando Ana falou que quando ela vê um problema assim com uma criança, ela dá graças a Deus que ela não tem filho, né, como seria um comentário de uma mulher hoje em dia, né, que comenta que graças a Deus eu não tenho filho para passar por isso, né? E Nossa Senhora já logo corrigiu, né, mostrando para ela que se Nossa Senhora não tivesse concebido da forma, né, extraordinária como ela concebeu, se ela fosse uma mulher comum como as outras, poderia ter sido ela a mãe daquela criança que eles estavam falando. E é a questão de se colocar no lugar do outro, né, para não julgar, né, e não faltar com a caridade e assim não pecar. O que Jesus tem frisado bastante ultimamente é a diferença entre a santidade humana e a santidade divina, onde a santidade humana é a santidade das virtudes, é a santidade onde as pessoas, né, que convivem conosco, elas observam se nós somos pessoas virtuosas, né, se nós somos pacientes, se nós somos caridosos, né, e ao falar, por exemplo, a verdade para uma pessoa, né, que nós temos intimidade, né, da nossa própria família e que Deus providencia uma situação, né, em que você possa falar para a pessoa a verdade, que ela está cometendo um pecado, né, como aconteceu, né, a semana passada, do meu marido estar julgando uma pessoa só pelo fato dela ser, né, de partido político diferente do nosso, e disse que não queria mais essa pessoa dentro da nossa casa. Eu fui ali obrigada, né, a chamar a atenção do meu marido no sentido de mostrar para ele a verdade, né, que ele estava faltando com a caridade com o próximo, porque um dos mandamentos de Deus é amar ao próximo como a si mesmo, né, e como a gente não pode fazer distinção de pessoas, porque o próprio Jesus, ele nunca fez isso, né, ele ia, né, lugares onde haviam prostitutas, ele comia junto, né, com pessoas que eram os cobradores de impostos, que eram pessoas tidas como pessoas assim corruptas, né, desonestas. Então, para quê? Para mostrar, né, que todo mundo pode mudar, né, que ninguém está condenado, né,
e que nós não devemos julgar, né, por isso. E então, porque na santidade divina nós não nos preocupamos, né, com o exterior, né, é só com o interior, né, em relação a Deus. E quando há oportunidade, nós nos sentimos assim forçados, né, pela justiça, né, a falar a verdade, né, com caridade, mas mostrar para a pessoa, né? Nós somos luzes, né? Nós temos que iluminar, nós recebemos luzes e nós temos que, né, transmitir essas luzes, né? E como? Né? Através do conhecimento que nós recebemos, né, no livro do céu, no livro da Maria Valtorta, como foi citado aqui, né? Para quê? Para mostrar para as pessoas, né, que às vezes elas não estão atentas, né? Elas sabem, mas não estão atentas, né? E, e não sabem que estão pecando, né? Estão cometendo um pecado, para elas poderem, né, como no caso do meu marido, se arrependerem, né? E perceber que estava errado, né? Que não refletiu antes de falar, antes de pensar e de sentir ódio de uma pessoa, né? Não pensou em Jesus, porque quando a gente pensa em Jesus, porque a gente conhece Ele, né? A gente passa o tempo aqui na Divina Vontade conhecendo Jesus, é o que a gente faz, é a única coisa que a gente faz. Quando a gente conhece, a gente fica como que dentro de nós aquela informação que no momento em que acontece uma situação, ela é relembrada assim pela nossa inteligência, pela nossa memória, para que nós possamos, né, transmitir e ajudar, né, as pessoas que às vezes nem têm esse conhecimento. E à medida que se aumentam os pecados graves, há a necessidade da punição. E a punição nada mais é do que uma correção, né? É aquela atitude de um pai que já falou muitas vezes, já explicou, né? E o filho continua desobedecendo, continua desrespeitando, continua desprezando o que o pai fala, né? Uma criança, né, que é totalmente desobediente e rebelde, né? Nós somos todas essas crianças, né, que temos um pai, uma mãe, né? E o nosso pai, ele está já chegando no limite da paciência dele, né? Digamos assim, com as criaturas que não reconhecem, né, o amor que ele tem e que tudo que ele faz é para o nosso bem, e ele vai lançar, né, os castigos, né, como um pai que pega uma criança e coloca de castigo, né, porque ela não está fazendo aquilo que ela deveria fazer, né, que é ser obediente, ser bom, né, e valorizar, né, aquilo que os pais fazem por ela, né, no caso, o pai, né, que na vida humana sai para trabalhar, né, sacrifica, sofre para poder pôr um alimento, para poder dar tudo aquilo que ela precisa, né, dar alimento, dar roupas, dar casa, dar estudo, né, e sacrifica mesmo. O nosso Pai do céu também, ele se sacrifica à medida em que ele nos perdoa, ele, ele suporta, né, as ofensas até um certo limite, né, porque a justiça de Deus, né, não permite que Jesus não castigue, né, é a justiça que quer enviar os castigos, né, para poder fazer um equilíbrio, né, porque é justo, né, é muito justo mesmo, tanto numa família humana, né, que um pai castigue um filho que não respeita, né, que não ama o pai. Na família espiritual é a mesma coisa, né? Deus é o nosso Pai, nosso Criador, e dá tudo para nós,
né? Tudo que existe foi criado para nós e muitos viram as costas para ele. Então ele realmente precisa castigar, né? E a gente compreende isso, né? E a gente vê muitas coisas acontecendo no mundo, muitas tragédias, né? Tanto, né, de acidentes de ordem assim, de terremotos, né? De tanto isso quanto outros tipos de consequências, né? Dos pecados, né? Consequência da desobediência, consequência da vontade humana rebelde que é egoísta, que pensa só em si mesmo, que não dá valor a nada, não reconhece, né, Deus e o que ele faz e quer como que ficar no lugar dele, né? Como aquele trecho que foi lido lá daquele verme que vai subindo até a cabeça do rei, quer tirar a coroa do rei e ficar no lugar dele. É esse ser humano que está querendo, né, se fazer de rei, né, de dominar, através de guerras, de maldades, de opressões, né, e o nosso Deus não, né, Deus de bondade, de amor, né, que perdoa, que basta a pessoa se arrepender, mas mesmo sofrendo às vezes a consequência dos pecados, as pessoas não se arrependem, né? E quem sabe no sofrimento, né, que é uma coisa que nós compreendemos também, a cruz, né, o sofrimento, essas pessoas, nesse sofrimento, elas vão talvez se voltarem para Deus, né? Muitos vão, né? E outros a gente sabe que nunca vão se voltar para Deus, né? Porque tem ódio, né, de tudo que se refere a Ele. Jesus mostrou, né, no livro do céu para Luísa a ingratidão dos homens de forma que os mesmos homens obrigam ele a castigar. E nós, na divina vontade, nós damos atenção a Deus, nós ouvimos o desabafo dele, nós reparamos, né? Nós estamos com pensamento nele, em agradar a ele. Pedimos perdão em nome de todos, pedimos luz, né, para que as pessoas tenham o conhecimento da verdade, né, que é Jesus, e se convertam, né, mudem os corações, abram os corações para querer conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, como fazem os filhos da divina vontade. Amém, Fiat.